Eu sou a professora Flaviane Cavalcante. A partir de hoje estarei ministrando a aula de ciências para a turma de vocês, as turmas do 4º ano, juntamente com a professora Camila Ruelo. E é uma satisfação muito grande poder estar participando com vocês desse processo de ensino-aprendizagem. Eu espero que possamos aprender muitas coisas legais juntas. Então vamos para o assunto de hoje? Sistema digestório. Eu tenho certeza que alguém já se sentiu muito tristinho e fraquinho quando está com fome. Bom, eu sou assim. Eu fico triste, eu fico fraca, eu fico mal-humorada. Por quê? Porque a alimentação é uma necessidade básica do corpo do ser humano. Então, quando nós comemos, nós nos sentimos felizes, alegres, cheios de energia. Mas por quê? Porque os alimentos têm nutrientes que vão fazer com que as nossas células façam suas reações químicas, nos dando energia. Mas como acontece esse processo? Como é que um alimento desse tamanho vai se transformar em micromoléculas para entrar nas nossas células e nos dar energia? Vamos aprender um pouco sobre isso? Então, o assunto de hoje é sobre sistema digestório. Vamos aprender o percurso alimentar dentro do nosso organismo. Vamos lá, então? Vamos estudar então sobre sistema digestório. Peguem o livro de vocês de ciências nas páginas 172 até 178. Então, o que é sistema digestório? Ele é formado por órgãos que participam da transformação do alimento. Vamos entender quais órgãos são esses? Os órgãos do sistema digestório são, primeiramente, a boca, depois vem a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Ele também possui glândulas anexas que vão auxiliar nesse processo de digestão, como as glândulas salivares, o fígado, a vesícula e o pâncreas. Os órgãos do sistema digestório são responsáveis pela digestão. Mas o que é digestão? É a transformação que os alimentos sofrem no aparelho digestório para que possam ser assimilados, ou seja, absorvidos pelo organismo. Compreende então na redução ou desmontagem das moléculas que formam os alimentos, onde a mesma começa lá na boca e termina no intestino grosso. Vamos entender o percurso alimentar no sistema digestório? Tudo começa pela boca, que é a porta de entrada dos alimentos, onde começa o processo da digestão e a primeira transformação. Onde a língua, as glândulas salivares e os dentes vão entrar em ação. Então, vamos aprender cada um? A língua, ela é formada por músculos e tem um papel muito importante na mastigação, na deglutição e na fonação. Possui sensores capazes de distinguir o sabor dos alimentos. Então, a língua vai jogar o alimento de um lado para o outro, de um lado para o outro, facilitando a formação do bolo alimentar. Então, você começa a perceber que seu alimento começa a ficar úmido. São as glândulas salivares que entraram em ação, onde essas glândulas vão liberar enzimas para transformar os alimentos em bolo alimentar. E com os dentes, você vai exercer o papel de mastigar, triturar, cortar os alimentos, facilitando assim a digestão. Então aí nós temos a primeira transformação, onde o alimento transformou-se em bolo alimentar. Agora vamos aprender um pouquinho mais sobre os dentes nesse processo de digestão? Então, meus amores, os nossos dentes constituem-se de duas arcadas dentárias, uma superior e uma inferior, onde essas arcadas dentárias vão ser distribuídos em grupos, onde nós teremos 8 incisivos, que serão 4 em cima e 4 embaixo, onde eles serão responsáveis por cortar os alimentos.
Logo ao lado dos incisivos, nós temos 4 caninos, 2 em cima e 2 embaixo. Esses caninos vão perfurar e rasgar os alimentos. Atrás dos caninos, nós temos 8 premolares, 4 em cima e 4 embaixo, onde eles serão responsáveis por triturarem e esmagarem os alimentos. Atrás dos premolares, nós temos 12 molares, 6 em cima e 6 embaixo, onde eles também vão triturar e esmagar os alimentos. Ao lado, nós também temos o esquema do nosso dentinho, onde cada dente possui uma camada externa, que chamamos de esmalte, que é essa parte branquinha, superior. Também tem uma camada interna chamada de dentina e no seu interior tem o tecido, onde se encontra o nervo e os vasos sanguíneos, e nós chamamos ele de polpa. Agora vamos iniciar com o segundo percurso alimentar, que acontece na faringe, que é um tubo curto que leva os alimentos da boca até o esôfago. Ela também serve para a passagem do ar que respiramos, pois a faringe separa o sistema digestório e respiratório, e nela tem uma estrutura que chamamos de epiglote, que é como se fosse uma válvula que não deixa o alimento entrar no trato respiratório e leva ao mesmo direto para o esôfago. Então, o bolo alimentar que veio da faringe e cai no esôfago, que é uma estrutura tubular longa, constituída de músculos que vão se contraindo, empurrando o bolo alimentar para o estômago, onde vai acontecer a nossa quarta parada. O estômago, ele lembra o formato de uma bolsa. Nele, o bolo alimentar sofre ações do suco gástrico, promovendo a segunda transformação alimentar, que recebe o nome de quimo, que é uma pasta com aspecto pegajoso. Esse processo de digestão no estômago, ela dura de 2 a 3 horas. Por isso é importante não comermos muito tarde, pois o alimento demora um pouco para se digerir. Depois que essa pasta, que recebeu o nome de quimo, desce para o intestino delgado, que é um tubo estreito, muito comprido e todo contorcido. Nele a pasta, que chamamos de quimo, recebe líquidos produzidos pelo pâncreas e fígado e passa a ser chamado de quilo, que é uma pasta com aspecto mais líquido. Então aí começa a absorção das substâncias nutritivas do alimento, que são absorvidas pelo sangue por meio da superfície do intestino delgado, levando então energia para as células realizarem suas reações químicas. Depois que já foi retirado todos os nutrientes lá no intestino delgado, o que não foi aproveitado vai para o intestino grosso, que é onde ocorre a absorção de parte da água e a formação do bolo fecal, que é eliminado em forma de fezes pelo ânus, finalizando assim o percurso alimentar. Vamos ver essa pequena ilustração sobre o sistema digestório?
vocês entenderam a viagem alimentar dentro do sistema digestório? Foi uma longa viagem, hein? Então, toda vez que vocês se alimentarem, vocês ficam imaginando esse processo, como acontece. Primeiro o alimento vai entrar na boca, vai descer para a faringe, vai pelo esôfago e vai continuar o seu caminho até chegar ao seu destino. Muito legal, hein? E vocês sabiam que para cuidar do sistema digestório, vocês podem adquirir alguns hábitos saudáveis? Vamos aprender quais hábitos são esses? Primeiramente, você sempre deve lavar as mãos antes de alimentar-se, para não pegar no alimento com a mão suja e se contaminar. Você também pode sempre escolher alimentos saudáveis, frutas, legumes, verduras, carnes, grãos, tirando mais alimentos industrializados. Porque esses alimentos muitas vezes têm muito aditivos químicos, muito sal, muito açúcar ou muita gordura que pode trazer com que o seu corpo fique dodói. Como, por exemplo, pode adquirir doenças como hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, dentre outras doenças. Também é muito importante sempre lavar os alimentos antes de consumi-los, principalmente os alimentos crus, como as frutas. E sempre cozinhar bem os alimentos que precisam ser consumidos de forma cozida, tá bom? Cozinhar adequadamente. Também é muito importante tomar bastante água para sempre hidratar os seus órgãos. E escovar sempre os dentinhos de forma correta. Por quê? Porque quando os seus dentes estão saudáveis, você pode mastigar bem os alimentos, triturar para facilitar o processo digestório, para que assim todo o seu organismo possa trabalhar de forma legal, de forma equilibrada. Então, vocês gostaram da aula? Eu gostei muito. Eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida é só voltar ao vídeo ou então acessar o seu livro, tá bem? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Beijo. Tchau, tchau. Como já vimos, se não cuidarmos do aparelho digestório adequadamente, o nosso corpo pode vir a sofrer com algumas doenças. Então, como dever de casa, vocês vão pesquisar sobre as doenças que afetam os órgãos do sistema digestório e como preveni-las. E vocês vão entregar na próxima aula de ciências.